Bem-vindos a mais um tutorial de montagem, dessa vez da mesa Bellagio, 4 lugares. Eu sou o Lucas e vou te acompanhar nessa montagem. Lembrando que qualquer informação adicional que a gente precisar vai ter no manual que vem dentro da embalagem. E lembrando que, por se tratar de um móvel, muito cuidado ao passar o estilete para abrir a caixa e não danificar as peças que vem dentro. Observem aqui que eu utilizei a própria embalagem do móvel para forrar o local da montagem. E seguindo aqui as instruções do manual, já separei as ferragens e as ferramentas que eu vou utilizar, que o próprio manual já me identifica que eu vou utilizar. Separei também as peças, já na sequência do passo a passo que eu vou utilizar na montagem do móvel. Lembrando que no manual vem identificado cada ferragem, tanto parafuso, cantoneiras, cola, é identificada por uma letra e pela quantidade que vem. Fica mais fácil a gente fazer a conferência e se identificar. Qualquer dúvida, tem o tamanho aqui, ó, 3,5 por 25, você pode pegar o parafuso na dúvida e usar essa régua para tirar a sua dúvida e usar o parafuso correto. Vamos dar início no passo número 1, que é a junção das peças 1 e 2 para formar o pé da mesa. Turma, dando início no passo número 1, eu tenho aqui a identificação no manual que o pé externo contém bordas dos dois lados, que é esse aqui, e contém as furações para fixação na outra peça. Já a peça número 2, que faz parte do pé, ela tem um lado com borda, um lado sem borda. O lado sem borda vai ser onde vai encontrar a peça número 1, seguindo essas marcações. A gente vai apoiar aqui em cima para fazer a fixação do pé. Dando início ao passo número 1, vou pegar essa peça aqui, que é a peça número 1, para fazer a união com a peça 2. Lembrando que a peça 1 tem aqui, ó, borda dos dois lados e esse furo aqui. E a peça 2, onde não tem acabamento, vai ficar para cima e a parte de acabamento vai ficar para baixo. Então aqui, ó, vou fazer a união da seguinte forma. Vou pegar o parafuso A. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou encostar aqui em cima aqui. Vou me certificar que ficou bem rente. Aqui, ó, a ponta. Deixando bem rente aqui. Tá bom? Vou fazer o travamento com o parafuso A. Feito isso, ó, como que ficou bem rente aqui. Eu vou travar a parte de baixo, fazer o mesmo passo na parte de baixo. Vou me certificar aqui, ó, que vai ficar bem faceado uma peça com a outra. E vou fazer o travamento. Agora, para terminar esse passo, vou fazer esse mesmo processo nesses outros 3 furos. Acabando aqui, já vou pegar o tapa-furo e já vou colocar aqui, ó, para esconder o parafuso. Vou repetir esse mesmo passo nos outros parafusos. Então aqui ele ficou da seguinte forma. Todos os lados visíveis têm acabamento. E o lado que não tinha acabamento foi feito a união. E para finalizar o passo 1, vou utilizar aqui o prego e a sapata para colocar na base do pé. Vou fazer isso aqui, ó, dos dois lados, tanto nesse aqui quanto nesse aqui. Depois eu repetir o mesmo processo nos outros 3 pés. Então assim a gente conclui o passo 1. Observe que eu fiz a união da peça número 1 com a peça número 2, coloquei as sapatas e já coloquei os tapa-furos. Vou repetir o mesmo processo nos outros 3 pés e já volto com a sequência da montagem. Dando início ao passo número 2, vamos utilizar aqui as peças. Número 3, que é que tem acabamento de um dos lados, a peça número 4, que é do mesmo tamanho, porém não tem acabamento de nenhum dos dois lados, e 2 peças número 5. Essas peças vão formar a estrutura da mesa. Então aqui, para dar continuidade, eu vou pegar as peças aqui, número 3 e número 4, e vou colocar as cavilhas na ponta. Lembrando que tenho que utilizar a cola para fazer a fixação da cavilha. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Acabei de colocar as cavilhas e a cola, e agora vou fazer a mesma coisa na outra parte aqui, ó. Turma, finalizado a parte de colocar as cavilhas na peça número 3 e na número 4, vamos dar início agora na fixação dela nas peças número 5. Observem que na peça número 5 tem lugar para cavilha, cavilha e parafuso. No meio a mesma coisa e na outra ponta também. Aqui onde vai ser encaixada a peça 3 e 4. Lembrando que a peça 4, ela não tem acabamento de nenhum dos lados, ela vai no meio. E as peças com acabamento de um dos lados vai nas extremidades, ou seja, vai na ponta. Então, a parte sem cor para dentro da mesa e a parte com acabamento pro lado de fora. E aqui tem uma parte sem acabamento e aqui é uma parte com acabamento que vai ficar para baixo. Então, lado marrom para fora, lado branco para baixo, para dar o acabamento da mesa. Aqui eu faço a aplicação da cola também, onde vai vir as cavilhas, nas pontas e no meio. Então, olha como ficou aqui, ó. Lado com acabamento, acabamento e acabamento. Aqui com o parafuso A, vou fazer a fixação dessas três partes.
Finalizando a fixação desse lado, vou fazer o mesmo processo do outro lado. E para finalizar o passo 2, turma, aqui vem um tapa-furo só no meio. Por que vem só no meio? Porque nas pontas não preciso tampar porque vai vir o pé, que vai ser fixado por esses furos aqui e automaticamente vai tampar esse parafuso. Turma, dando início ao passo número 3, vou fazer a fixação dos pés na estrutura da mesa. Vou utilizar o parafuso B, que é o 3,5 por 25. Lembrando que qualquer dúvida sobre parafusos, a gente pode recorrer ao manual. Como que é feita a fixação dos pés? Vou colocar ele aqui nessa quina. E observe que na quina tem 3 furos de cada lado. É onde eu vou atravessar o parafuso de dentro para fora para poder fixar o pé. Finalizada a fixação dos 6 parafusos. E uma observação aqui, turma. O tapa-furo, onde estavam os parafusos aqui, tem que ficar para o lado de fora da mesa, para o lado externo, para dar essa sequência aqui. Dando início ao passo número 4, eu já deitei o tampo da mesa aqui e apoiei a estrutura em cima, porém ainda está solta. Vou fazer a fixação dele através de cantoneiras. Essa de plástico vai vir nas pontas, com esse parafuso um pouco maior. E as cantoneiras metálicas, com o parafuso menor, vai vir nas laterais e no centro da mesa. E depois eu vou tirar a medida com a trena para deixar a mesma distância de todos os lados, centralizar a estrutura da mesa para poder fixar e finalizar a montagem. Já finalizei as cantoneiras na estrutura da mesa, já tirei as medidas das laterais para certificar que ela ficou centralizada e agora eu vou fazer a fixação. Lembrando que as cantoneiras do canto é com o parafuso maior e as cantoneiras metálicas com o parafuso menor. Vou fazer a fixação e está finalizada a montagem da mesa. E aqui está finalizada a montagem da mesa. Espero ter ajudado e até a próxima!